Olá, meu povo, boa noite, né? Boa noite para quem está no ao vivo, boa noite para quem está vendo a gente de casa nessa aula gravada. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Vocês já tiveram a primeira aula com o Velber, né? O Velber começou dando a aula de introdução. Eu também estava com vocês, vi que realmente teve um momento muito bom de produção. Depois o Alan veio, né, e complementou também a parte da introdução. Provavelmente não deu tempo ele entrar no desenvolvimento. E aí, hoje a gente convidou a Rogelânia, que também é uma das professoras de redação oficiais da escola, né? A Rogelânia, ela é um pouco de tudo na escola. Eu não sei como é que ela consegue, mas tudo certo. Então, ela é professora, além de todas as coisas que ela faz, ela também é professora de língua portuguesa e de redação. Então, a gente tenta buscar, né, esses parceiros que são maravilhosos, e hoje ela vai estar com a gente para poder dar continuidade à parte do desenvolvimento, que provavelmente o Alan, né, só pincelou. Se der tempo, a gente entra na introdução. Se não der, a gente deixa a introdução para outro momento. Mas seria interessante que a gente fosse caminhando dentro dos nossos limites e que hoje também, quem estiver aqui no ao vivo, possa também tirar suas dúvidas, certo? Então, seria interessante vocês pegassem um papelzinho, um caderno, para que começasse logo a rabiscar, pudesse, na fala da Rogelânia, vocês já pudessem também anotar alguma dúvida para depois perguntar. E vai ter um momento que provavelmente vai ser um momento da escrita, então seria interessante a gente ter alguma coisa já em mãos, tá certo? Então, estou por aqui, vou estar com vocês hoje também gravando. Qualquer coisa posso também dar minha contribuição, mas hoje o dia, a noite é de vocês, da professora Roger. Roger, obrigada, como sempre você sabe que você é maravilhosa, né, para o projeto, e com certeza a aula vai ser ótima, viu? Obrigada, com você. Olá, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Desde o ano passado, né, estou envolvida no projeto Benção. No ano passado eu estava só com língua portuguesa, e nesse ano a Lili me chamou para contribuir por redação, e eu sou apaixonada por redação. Eu dou redação em 2 turmas lá no Cônego, dos segundos anos, e é uma disciplina que eu gosto muito, porque redação, assim, como língua portuguesa, eu digo sempre que redação ela não se trabalha à parte, mas redação é língua portuguesa, porque envolve leitura, envolve escrita, envolve interpretação textual, envolve raciocínio, todas as competências essenciais da língua portuguesa. E eu gosto muito de redação porque, além de você trabalhar todas essas competências e habilidades, a redação é cobrada em vestibular, a redação é cobrada no Enem. Eu sempre digo que dá para conhecer muito do aluno através da produção textual dele. Então, toda vida que eu vou corrigir uma redação, eu consigo identificar muita coisa, não só ler a opinião do aluno, né? Mas se ele tem o hábito da leitura, se ele tem o hábito da escrita, quais referências ele tem, a questão, se ele tem alguma dificuldade na hora da caligrafia, da ortografia. Então, ler redação e corrigir redação é um misto de sentimentos, porque tem hora que você está alegre por perceber que o aluno ele aprendeu tudo que é necessário aprender, e tem hora que você fica triste, porque tem hora que você não consegue nem entender a caligrafia do aluno. Isso a gente está falando enquanto professora de ensino médio, né? Eu brinco falando com os meus alunos que a gente tem que trabalhar muito a questão da caligrafia, da letra, e a questão da leitura, porque a escrita da pessoa revela muito sobre ela. E nessa aula, que a gente vai, essa parte que eu vou trabalhar hoje aqui de desenvolvimento, é uma das partes mais importantes da redação. Toda a redação ela é importante. A introdução que vocês viram na aula passada, que ali na introdução você vai apresentar o tema, você vai apresentar a sua opinião, você vai apresentar 2 fatores, eu vou dizer assim, 2 causas que levam àquele problema, você vai mostrar ali
qual é o entendimento que você tem sobre aquele assunto. E é interessante perceber que tudo isso você vai desenvolver na parte do desenvolvimento. Não existe redação sem opinião. E aí, vocês podem se deparar quando vocês estiverem no vestibular, no Enem, na prova, ou seja, com a questão do termo tese. Você pode dizer, meu Deus, o que é tese? Tese é opinião. Tese é o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Tese é só uma palavra mais formal, mas tese é ponto de vista. E o que é ponto de vista? Ponto de vista é o seu posicionamento, o seu olhar, o seu achismo, se você concorda, se você discorda sobre algo. Nós temos opinião sobre quase tudo. E eu sempre digo para os meus alunos, opinião não é só você concordar ou discordar. Tia, eu sempre uso esse exemplo. Tia, eu gosto de lasanha. Aí outra vai dizer, não, tia, eu não concordo. Minha comida favorita é sorvete. Então, aí já é a opinião da pessoa. Mas a opinião não é só você gostar ou não de algo. A opinião também pode ser sobre uma pessoa, sobre uma questão. Vamos para a parte política. Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou de esquerda. Eu só voto em partido X. Isso também é opinião. E nós temos opinião sobre quase tudo. E na redação, o que é que eles vão... Qual é um dos critérios, qual é uma das coisas que os avaliadores mais vão buscar? Qual é a opinião desse aluno, desse candidato, sobre esse tema? E sempre esse tema vai estar relacionado com algo dentro da nossa sociedade brasileira. Eu sempre digo isso para os meus alunos de ensino médio. Nunca um tema, seja de um vestibular, de um Enem, ou uma entrevista de emprego, que às vezes tem entrevistas de emprego que eles exigem uma redação, eles vão colocar algo de outro país. Não, eles vão exigir algo que está dentro da nossa cultura. E sempre vai ser algo específico. Por isso que é interessante, logo de primeira, saber diferenciar o que é tema do que é assunto. Tema é algo específico. Se eu chegar e pedisse assim para vocês, gente, bora. Hoje a gente vai escrever sobre os desafios para combater a violência doméstica no Brasil. Isso é um tema. Eu estou direcionando a algo, é algo específico. Agora, se eu chegasse e falasse assim, gente, vamos escrever sobre violência contra a mulher. E aí vocês poderiam me perguntar, mas vixe, professora, tem tantas formas de violência contra a mulher, tem violência doméstica, tem feminicídio, tem assédio, tem estupro. Qual violência a senhora quer que eu escreva? Então, tema é algo específico, assunto é algo geral. E, geralmente, nessas provas externas, Enem, vestibulares, entrevistas de emprego, certo? Eles sempre vão pedir algo específico para você escrever. Porque em 30 linhas, não tem como você falar de tudo. Você vai ter que delimitar. O que é delimitar, professora? Você tem que escolher um caminho, certo? É como se pegasse assim, a questão da violência contra a mulher tem várias possibilidades, mas a gente vai direcionar para esse caminho você seguir. Então, é uma dica que eu dou. Sempre essas redações vão ser um tema. Por quê? Porque tem que ser algo específico para o aluno escrever. E toda vida, eles vão prezar pela sua opinião. Não tem como você produzir uma redação sem você ter um ponto de vista. Então, quando você se deparar com o tema, você tem que se perguntar, o primeiro questionamento que você tem que fazer, qual é o meu ponto de vista sobre esse tema? Esse é o primeiro questionamento que você tem que fazer. O segundo, quais referências eu tenho sobre esse tema? Professora, o que é referências? Referências são leituras, são conhecimentos que você tem. Professora, eu posso usar uma poesia? Pode. Eu posso usar um filme? Posso. Porque às vezes o aluno, ele pensa que ele só tem que usar dado estatístico, livro científico. Não, uma poesia, uma novela, uma música, tudo isso são referências que você pode utilizar. Mas não é qualquer referência. Tem que estar relacionado com o tema. Se o tema fosse saúde pública, os desafios, por exemplo, para garantir o acesso à saúde pública para a população brasileira, principalmente para os pobres. Você não ia pegar uma novela que estivesse falando sobre segurança pública.
você tem que pegar uma referência que está relacionada ao tema que está sendo solicitado. A mesma coisa também, eu falo muito para os meus alunos, gente, se o tema é saúde pública, quem é a pessoa mais apropriada, adequada para falar desse assunto? Um médico ou um policial? Um médico, professora, porque ele sabe sobre saúde pública. Então, todo o material que você utilizar na sua redação, ela tem que ser adequada com o tema que você está trabalhando. É outra questão importante. Então, se vocês estudaram nas aulas passadas que a introdução é um parágrafo, né? A introdução, você não vai escrever 2 parágrafos, não. Por quê? Porque a introdução, assim como a conclusão, são partes da redação que elas são mais curtinhas. Só o desenvolvimento que é mais longo. Mas por quê, professora? Porque é exigido que no desenvolvimento você desenvolva o seu ponto de vista, você traga referências, ou seja, materiais, leituras que você possui e que você analise esses materiais que você está utilizando. Não é à toa que quando você pega, né, você entra ali no site do G1, que é o site da Globo, que é um site de notícias, ele sempre coloca as redações nota 1000, que são aqueles alunos que conseguiram atingir a nota máxima, que é 1000. A redação vale de 0 a 1000. E é interessante você perceber que essas redações nota 1000, elas têm um padrão. E qual é esse padrão? 4 parágrafos. Então, é um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E sempre na introdução, você vai identificar a opinião do aluno, você vai identificar que ele trouxe o tema e que ele trouxe 2 causas para aquele problema. E essas 2 causas ele vai trazer nos parágrafos de desenvolvimento. Então, se eu digo assim, vamos para a parte prática, eu coloco assim na minha introdução, que as 2 causas da violência doméstica no Brasil contra a mulher é a questão da desigualdade social e a questão do machismo. E o que é a desigualdade social? É as diferenças, né? As diferenças que tem, por exemplo, de gênero, de classe, né? Que as pessoas elas não são tratadas de forma igual. E existe essa desigualdade. E o machismo, né? É uma ideologia que defende que as mulheres são inferiores aos homens, o machismo. E o machismo, muitas vezes, gera o quê? A violência contra a mulher, certo? Porque coloca a mulher no papel de inferior ao homem, que a mulher tem que ser submissa ao homem, que a mulher é propriedade do homem. Então, se eu digo que a violência doméstica contra as mulheres no Brasil é gerada, é criada, é motivada pela desigualdade de gênero e o machismo, eu vou ter que desenvolver isso no desenvolvimento. Eu vou ter que pegar um parágrafo de desenvolvimento para trabalhar a desigualdade de gênero, que as mulheres, elas são, né, historicamente, tratadas como inferiores aos homens, que as mulheres ganham menos que os homens, que as mulheres têm menos oportunidades, né, digamos, no mercado de trabalho que os homens. Eu vou ter que pegar um parágrafo só para desenvolver isso. E no outro parágrafo, eu vou desenvolver o machismo. E aí você não desenvolve de maneira aleatória, não. Você tem que desenvolver trazendo o quê? Referências. E aí você pode pegar uma música, você pode pegar um filme, você pode pegar um livro que você leu. Lili, tu pode passar, viu? Para mim mostrar aqui para elas. Gente, qualquer dúvida, professora, eu não entendi essa palavra, eu não entendi esse raciocínio, eu não entendi esse exemplo. Pode abrir aí o microfone, levantar a mãozinha, viu? E perguntar. E aqui, gente, ó, temos aqui a questão da redação, né? Como vocês viram nas aulas anteriores. Quando a gente fala de redação, redação significa redigir. E o que é redigir, professora? Escrever. E aí a gente está aqui especificando, né, redação dissertativa argumentativa. O que é dissertativa, professora? É você escrever, dissertar, falar sobre algo. E argumentativa é porque você tem que argumentar. Se a opinião é importante na redação, mais importante ainda são os argumentos. Não tem como você produzir redação sem argumentos. São os argumentos que vai fazer a sua redação ganhar força, né? Ela ter mais credibilidade.
E aqui, né, no slide, a gente vê o quê? Ó? O que é o desenvolvimento? Compõe a estrutura do texto. Essa é a parte da redação com mais conteúdo, como eu falei. O desenvolvimento, ele tem que ter 2 parágrafos. No meu não está aparecendo. A Jerusa está falando aqui. Não está aparecendo, não, os slides, Jerusa? Dá uma olhada se não é a internet, Jerusa. Gente, está aparecendo para vocês? Ou tem mais alguém que também não está vendo? Tá, né? Então, Jerusa, eu acho que é a sua internet, viu? Talvez está oscilando. Sim. E aí, gente, como eu falei, o desenvolvimento é a parte mais longa do texto. Por quê? Porque você tem que escrever pelo menos 2 parágrafos. Pelo menos 2 parágrafos. Porque é justamente, só botar aqui para carregar. Porque é justamente no desenvolvimento que você vai desenvolver sua opinião, que você vai trazer repertórios. E aí é o momento de desenvolver os argumentos que apresentou na introdução. Se na introdução você vai trazer o tema, a opinião e as causas do problema, tudo isso você vai desenvolver no desenvolvimento. Aí os argumentos são o quê? Ó? Os argumentos são fundamentados por meio de estratégias argumentativas. E o que seriam essas estratégias argumentativas? São mecanismos fundamentais para que a redação alcance o seu objetivo. E aí, quais são os objetivos da redação? Que ela atenda todos os critérios que são estabelecidos, que seja uma redação, né, que tenha opinião, que tenha argumento. E outra coisa, que vem essa palavrinha aqui central, convencer o leitor. A redação, por ela ser um texto dissertativo argumentativo, você vai convencer o outro. Como assim, professor? O que é convencer? Convencer é você mostrar para o leitor, quem vai ler a sua redação, que o seu ponto de vista e os seus argumentos são os mais adequados a respeito daquele tema. Lembre-se da publicidade. A publicidade é um gênero textual que visa convencer. Só que o que acontece na publicidade? Ele vai convencer a você comprar um produto ou um serviço. Já na redação, não é para você comprar, não é para você vender um serviço, é que o outro, ele pense da mesma forma que você. Então, se você traz a sua redação que o machismo e a desigualdade de gênero gera a violência doméstica, você tem que convencer o seu leitor que esses são os fatores que levam à violência doméstica. Então, aqui não é convencer para comprar, aqui é convencer a respeito de um posicionamento, de uma ideologia que você está trazendo, tá certo? E aí, essas estratégias argumentativas que você vai utilizar para convencer são o quê? A questão dos tipos de argumento. Quando a gente está trabalhando redação, a gente tem que trabalhar bastante essa questão de quê? Argumento. Às vezes o aluno, ele escreve dentro da gramática normativa, às vezes o aluno, ele escreve, ele entendeu qual é o tema, ele não foge do tema. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes, eu vou contar até um caso aqui curioso. No tempo que eu fazia ensino médio, teve uma das redações do Enem, foi sobre a lei seca, que é a questão do motorista não dirigir alcoolizado. E se ele fosse pego dirigindo alcoolizado, teria a penalização. Isso foi chamado lei seca, que tem até hoje no Brasil. Aí, uma colega minha, ela não entendeu, ela não sabia o que era lei seca. Quando ela viu essa palavra, e viu o texto base, ela não conseguiu interpretar, entender, e ela escreveu sobre a seca no Nordeste. Ela fugiu do tema, porque a lei seca não tem nada a ver com seca no Nordeste. São 2 temas diferentes. Então, ela tirou 0. Por quê? Porque ela fugiu do tema. O tema era esse, e ela escreveu sobre outra coisa. Então, quando você vai escrever uma redação, às vezes o aluno ele pode escrever, né, ali a caligrafia bem bonitinha, dentro, sem nenhum desvio de ortografia, por exemplo. Ele sabe bem direitinho a escrita correta das palavras, ele entendeu o tema, mas se ele não tiver argumentos, estratégias argumentativas, a nota dele vai cair, porque na redação
os avaliadores, eles vão buscar quais argumentos o candidato vai apresentar a respeito desse tema. E os argumentos também vai revelar se o aluno ele tem o hábito da leitura. Porque se você acompanha uma novela, se você conhece um filme, se você conhece um livro, se você conhece um dado estatístico, se você conhece um médico, um especialista, né, um argumento de autoridade, se você traz essas diversidade de argumentos, o avaliador vai pensar, nossa, ele é muito bem informado, nossa, ele tem o hábito da leitura. Então, como eu digo, a escrita, ela revela muito sobre nós. Muito, 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 muito. Revela, às vezes, você está cansado ali. Aquilo vai se refletir na hora de você escrever, quando você está cansado. Se você não conseguiu, não tem nenhuma informação sobre aquele assunto, você vai ficar se repetindo. Se você não tem o hábito da leitura, você vai repetir as mesmas palavras, porque até mesmo o vocabulário é levado a sério. Mas, professor, o que é vocabulário? São as palavras que você utiliza. Eu tenho a palavra aluno. Qual palavra eu poderia usar para substituir aluno? Estudante. Qual palavra eu poderia utilizar para substituir estudante? Discente. Aí são 3 palavras escritas diferentes, com o mesmo sinônimo, mas escritas de forma diferente. Se você utiliza na sua redação essas 3 palavras, você mostra para o avaliador, nossa, ele tem leitura, porque ele tem um vocabulário diferente, né? Ele não fica repetindo as mesmas palavras. Até isso, eles param para avaliar. Então, quando você tem o hábito da leitura, você não vai repetir as mesmas palavras, você não vai repetir as mesmas ideias, a mesma coisa os argumentos. Quando o aluno ele não tem o hábito de ler, ele fica só copiando aqueles textos que vêm na redação. Quando vocês forem fazer o Enem, um vestibular, uma proposta de emprego, que às vezes eles exigem uma redação, eles botam o texto base. Professor, o que é texto base? São aqueles textos para orientar, trazer informações sobre aquele tema. Trazer um exemplo aqui. Nesse ano, o tema da redação do Enem foi a questão da cultura afro-brasileira, as contribuições. Aí vem os textos bases, vem até um samba-enredo. Eu achei super interessante, que a gente trabalhou até na escola esse samba-enredo. E aí vem música, vem dado estatístico, pode vir um filme, enfim, vem os trechos dos textos, 2 a 3 textos, e aí, a partir desses textos, o candidato, o aluno, ele sabe, né, o que é que eles estão solicitando, o que é que eles estão pedindo. Então, toda vida da redação tem que vir texto base, que são esses textos informativos para que o aluno leia e saiba do que se trata o tema. Mas, professor, eu posso copiar esses trechos? Pode, contanto que você cite. Esse samba-enredo aqui é dessa escola de samba, esse filme aqui é de tal pessoa. Você pode citar. Mas o mais adequado, o mais rico, é que você traga outras referências. Porque se você está copiando, para o avaliador, é porque você só conhece aquilo. Entende? E aqui a gente vem para a parte das estratégias argumentativas. Quais são os tipos de argumento, professora, que eu posso utilizar na minha redação? Tem os dados estatísticos. E com certeza vocês já viram isso, porque eu tenho quase certeza que todo mundo assiste um rádiozinho, uma televisãozinha. Eu digo muito para os alunos, muitos de vocês não acompanham a rádio. Eu não sou muito de acompanhar, quem acompanha mais é meu pai. Mas é muito comum em rádio, em televisão, né, que tem notícia, que são textos jornalísticos, eles trazem nas notícias ou nas reportagens, eles trazem dados estatísticos. Dá um exemplo, 60% dos brasileiros são a favor da democracia. Isso é um exemplo. Essa porcentagem aqui, 60%, é um dado estatístico. Oi, Lili! Pronto, é só para dizer que, por exemplo, a gente parece que perde esse negócio de escutar o rádio, né? Assim como seu pai, minha mãe também escuta muito. Só que nós, parece que a gente não é muito mais de voltar para escutar o rádio. Mas, por exemplo, uma coisa que
que deve ajudar muito na redação, para quem não tem muito tempo, é quando você escuta aqueles podcasts, né? Por exemplo, tem um podcast O Assunto, que é justamente da Globo. Aí a pessoa vai debater coisas que estão acontecendo, né? Dentro da política, dentro do país e tudo. Ou seja, aí eu não tenho tempo de assistir um jornal. Aí o jornal que eu assisto, na hora que eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Então, procure podcast que trabalhe esse tipo também de notícias, e isso vai fazer com que, dependendo do tema que cair, lhe ajude também a fazer na parte do repertório, né? Que é a parte argumentativa. Com certeza. É muito mais comum, por exemplo, para a geração de alunos que eu ensino, né? Alunos de ensino médio, na atualidade que tem 15, 16, 17, 18 anos, eles pouco escutam rádio. Quando eu falo assim, não sei o que, rádio, televisão, ele fala, bicho, de como a senhora é antiga. A gente não escuta essas coisas, não. A gente escuta, a gente vê as coisas no celular. E eu falo, sim, mas no celular tem notícia. No Instagram tem notícia. Deixa eu ver aqui outra coisa. No TikTok, eles adoram TikTok. Eu falo, gente, você não vê uma notícia no TikTok? Ah, tia, tem. No Twitter tem. E assim, mesmo que eles sejam mais focados na internet, principalmente nas redes sociais, tem muita notícia. Eles adoram ouvir música no YouTube, por exemplo, no Spotify, por exemplo. Só que tem notícia, né? Tem notícia, tem reportagem. Então, eu digo para a gente, você não lê assim. Aí eles dizem, não, tia, às vezes a gente só vê o título da notícia. Eu falei, mas isso não é se informar, você ler o título de uma coisa, você tem que abrir e ler. Porque por mais que você não entre naquele site, né? Mas no Instagram aparece ali no seu feed, aí você vê a notícia completa. Então, é muito comum em notícia, reportagem, eles trabalharem dado estatístico. 70%. Pronto, agora está sendo noticiado muitos casos de Covid, que vem aumentando. Inclusive, aqui em Quixadá teve vários casos. Aí eles falam, olha, de 10 casos no estado de Ceará, 5 são em tal cidade. Isso é um dado estatístico. Quando eles trazem assim, 70 mil brasileiros se vacinaram. Isso é um dado estatístico. E o dado estatístico, além dele ser numérico, né, ele traz uma informação, ele traz um estudo sobre aquilo. Então, ele vai sempre ser acompanhado também, de acordo com o IBGE, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É sempre uma instituição séria, formada por pesquisadores que estudaram aquilo, por isso que ele está afirmando aquilo. Aí eu sempre digo para os meus alunos, dado estatístico é fato. Você pode questionar, se ali foi um estudo sério que foi feito, você não pode questionar o fato. Você pode analisar o fato. Você não pode, assim, se eu ouvir agora, por exemplo, durante a pandemia aumentou o número de violência contra a mulher, de violência doméstica. E aí ele fala como foi feito aquele estudo, o número de participantes da pesquisa, foram entrevistadas não sei quantas mulheres em tais cidades ou em tais capitais. Aí você pode dizer assim, mas não entrevistaram aqui no Ceará. Pronto. Mas você não pode questionar aquele fato, certo? Eu lembrei, pronto, um exemplo de dado estatístico, né? O IBGE, que passa nas casas das pessoas perguntando, quem é que você vai votar nesse ano? Quantas pessoas moram aqui? Tem banheiro? Aí depois sai aquele estudo do IBGE. Digamos, um exemplo, 30% das casas brasileiras não tem banheiro. Isso é um dado estatístico. E o IBGE é uma coisa que às vezes você pode até não conhecer o nome completo, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas é uma coisa muito comum, porque todo ano eles estão ali passando em casa, perguntando quantas pessoas moram aqui, quantas pessoas trabalham, qual é o salário daqui, né? Qual é o salário base? Isso aqui, eles fazem essas perguntas, gente, porque eles montam um perfil da população brasileira. Aí sai aqueles estudos. 70% dos brasileiros se identificam como pretos e pardos. Isso é um dado estatístico. E é muito comum no nosso dia a dia. Ou seja, você não precisa ser cientista para ver um dado estatístico. Mas você precisa saber quem fez essa pesquisa, quando foi feito. Porque, por exemplo, uma coisa é o IBGE lançar uma pesquisa
nesse ano. Aí você pode pegar, no Brasil, como teve a última pesquisa do IBGE, que mostra que mais de 50% dos brasileiros, né, mais de 50% da população brasileira é composta por mulheres, ou seja, tem mais mulher no Brasil do que homem. Mas você não pode pegar uma pesquisa dos anos 2000, porque é uma pesquisa antiga. E essas informações, elas podem estar o quê? Desatualizadas. Então, quando você for pegar um dado estatístico, você tem que pegar o mais recente possível, de 2018, de 2020, de 2024. Porque se você for pegar uma pesquisa de 10 ou 20 anos atrás, aquelas informações podem não existir mais. Outro argumento forte para você utilizar na sua redação é o que a gente chama de argumento de autoridade. E o que é argumento de autoridade, professora? São argumentos de especialistas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai falar sobre a Covid-19. Quem é mais apropriado falar sobre a Covid? Um médico, um enfermeiro, ou, por exemplo, um policial, o seu vizinho. É um médico e um enfermeiro, são as pessoas que trabalham na área da saúde. Por quê? Além delas trabalharem, elas têm formação. O Drauzio Varela, eu sempre uso ele como exemplo para os meus alunos. Eu falo assim, gente, o Drauzio Varela, que é médico, não sei há quanto tempo, ele tem formação, né? Ou seja, ele tem um título de médico, ele trabalha há muito tempo como médico. Quem é mais apropriado para falar sobre saúde pública, sobre saúde no Brasil? Ele, o seu vizinho ou um policial? Aí, meus alunos, o médico, professor. Exatamente, porque quando você vai escrever uma redação, o tema, se você escolhe um argumento de autoridade, é aquela pessoa que é formada naquilo. E aí eu lembro que os meus pais, agora falam muito assim, nas cidades pequenas, geralmente as autoridades quem, né? Geralmente era quem? O padre, um médico, um professor, né? É chamado de autoridade. E qual o significado aqui de autoridade? São pessoas que têm conhecimento sobre aquele assunto. Não é que ela é superior, a gente não está falando de superioridade, a fulana é melhor que ciclano. Não, é porque ela estudou sobre aquilo, ela trabalha sobre aquilo. Aí eu falo muito para os meus alunos. Se eu vou falar, por exemplo, de alimentação, quem é que é mais apropriado para passar uma dieta para a pessoa? Um influenciador digital, esses blogueiros, ou um nutricionista? Um nutricionista. Então, o argumento de autoridade é aquela pessoa que possui formação, títulos, conhecimento sobre aquilo. Então, se a pessoa estudou e trabalha aquilo, ela é mais apropriada para falar. E é muito comum, quando as pessoas vão fazer redação, botar assim, segundo o médico Drauzio Varela, de acordo com o médico Drauzio Varela. É interessante você colocar a profissão. Por quê? Nem todo mundo conhece. Nem todo mundo conhece. Por exemplo, o Drauzio Varela, ele passa muito no Fantástico. Então, às vezes, um ou outro aluno meu conhece, porque às vezes o pai, a mãe está assistindo o Fantástico e ele passa falando. E ele não só fala sobre saúde. O Drauzio Varela, ele tem projetos dentro dos presídios. Ele fornece assistência médica às pessoas que estão presas. E aí ele tem muitos livros dele que ele fala sobre o sistema prisional. Então, professora, mas ele é médico, sim, mas ele não trabalha dentro dos presídios, ele não faz esse acompanhamento, então você pode usar ele para trabalhar um tema como sistema prisional, porque ele atua nesse espaço, sabe? Ele tem muita propriedade para falar. E é muito interessante que você não pode, por exemplo, achar que todo mundo conhece aquela pessoa que você está citando. Então, coloque de acordo com o advogado, de acordo com o médico. Aí, por exemplo, às vezes os candidatos vão botar um filósofo, aí coloca, de acordo com o filósofo Sócrates. Por que eles fazem isso? Falar a profissão da pessoa ou a titulação, porque nem todo mundo conhece. Quando você coloca, de acordo com o médico tal, a pessoa que vai avaliar, ela vai ver que você conhece aquela referência. E, às vezes, quem for ler que não conhece aquela referência, a partir daí vai conhecer. Até ali luta assim, aí a pessoa, pela dieta das blogueiras, não dá certo, essa questão de seguir dieta de blogueiro. Então, essa questão de você citar uma pessoa da saúde é o mais apropriado. E a gente chama de quê? Argumento de autoridade. Então, lembre-se, é uma pessoa especializada, é uma pessoa que tem formação e atua nessa área, ou seja, trabalha. Já o argumento de comparação
que é outro tipo de estratégia argumentativa, consiste em quê? Comparar. A gente faz isso constantemente, tanto para o bem como para o mal. Eu sempre falo para os gente, comparar é o mal do ser humano. A gente se compara e ainda é comparado. E aí você pode comparar tanto no sentido positivo como no sentido como no sentido negativo, né? Aí eu lembro às vezes dos nossos pais, né? Às vezes alguém diz assim: "Ai, o filho de fulano de tal estuda, é dedicado, não tem preguiça". E você vive com preguiça. Então, constantemente a gente está comparando. E sempre a comparação é tal como, né? Sempre tem palavras que indicam que você está comparando. E aí eu sempre uso como exemplo para meus alunos que eles gostam muito de futebol. E aí eu digo assim, gente, se você chegasse e falasse assim, mas professora, na minha opinião, o time Fortaleza, é melhor que o time do Ceará. Isso me dá o exatamente, como eu digo, você pode fazer a comparação tanto para o bem, ai, fulano e fulana são bonitas, né? Ai, você é bonita assim como fulana. É uma comparação positiva. Aí até a gente, muito quando a gente trabalha adjetivo, né, que é uma classe gramatical, que é a questão de você caracterizar o outro, a gente estuda os níveis de comparação, né? Tem o de igualdade, superioridade, inferioridade. Então, tem a comparação também para diminuir. Nossa, fulano é mais inteligente que você. O mais aí é uma comparação de quê? Superioridade. E aí eu uso como exemplo, olha aí, ó, mas o Fortaleza é muito melhor que o Ceará. Discordo, viu? Ó, aqui é Ceará, viu? E aí, quando você pega dois times e compara, o Fortaleza é melhor que o Ceará. O que você está comparando. E a gente faz isso também na redação. Né? Eu dou um exemplo para os meus alunos que é assim. Digamos que você fosse a favor da adoção da prisão perpétua. Mas, professora, que é prisão perpétua? É a pessoa ser julgada, condenada e passar o resto da vida presa. 50, 100 anos, o tanto que ela vive, ela fica lá dentro da prisão. E aí, o que é que acontece? Você poderia falar assim, professora, botar lá no texto, mas não seria tão explícito assim, mas colocasse, por exemplo, assim, sou a favor que o Brasil tivesse prisão perpétua, que a pessoa que cometesse um crime, principalmente um crime grave, como estupro, pedofilia, homicídio, né, que é você matar outra pessoa, que essa pessoa ela passasse o resto da vida presa, prisão perpétua, assim como acontece nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos lá tem prisão perpétua, tem pessoas que são condenadas lá que passam o resto da vida presa, passa o resto da vida presa. Aí você pega os Estados Unidos e compara com o Brasil, que o Brasil também deveria ter prisão perpétua. Aqui é uma estratégia argumentativa, você está comparando dois países para trazer fazer um argumento para reforçar a sua opinião. Então, você pode fazer isso também em comparação. E os meus alunos, eles fazem muito isso. Por exemplo, tem uns alunos meus que são a favor da pena de morte, que é, por exemplo, a pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa, e como pena dela, ela vai ser morta. Né? O Estado vai matar aquela pessoa. Isso acontece também nos Estados Unidos. Não em todos os estados, né? Em alguns. Minha mãe falava muito e ainda perguntava se eles forem pular de uma ponte, você também. Exato, meu Deus, é muito comum. Tem aluno que fala assim que um dia. Foi nessa semana, os alunos falaram assim: tia, a gente queria fazer tal coisa porque uma turma aí está fazendo. Só que não era uma coisa boa que eles estavam me pedindo, sabe? Para fazer. Aí eu disse assim: mas vocês não são todo mundo. Aí eles ficaram com raiva. Gente, mas, gente, se vocês forem pedir para mim fazer uma coisa e isso for contra as regras da escola, é óbvio que eu não vou aceitar. É óbvio. Tia, tal e tal alunos saíram. Ela é para ser liberado 4h50. Eles saíram 5 minutos. Eles saíram da sala. E vocês acham que eu vou liberar? Vocês não são todo mundo. Aí eles ficam doidos de raiva. Então, a gente faz muito isso de comparar mesmo. A Lili botou assim, todo mundo passou por essa cena. Mãe, quero ir para a festa. Todo mundo vai. A mãe responde, você não é todo mundo. Exatamente, isso aqui é uma comparação, gente. Então, a gente faz muito isso. E é muito engraçado que a juventude, né? Eu acho que alguns ainda conhecem essas frases, né? O vocabulário de mãe é único. Então, quando eu falei isso, eu lembrei da minha mãe, quando eu falei para esse meu aluno. Não sei se ele estava querendo que eu liberasse mais cedo e tal.
Aí ele disse assim, mas turma tal, não sei quem, tal aluno saiu. Eu falei, mas ele saiu sem a permissão do professor. Mas vocês não são todo mundo. Vocês têm uma professora dentro de sala, eu não vou soltar. E aí eu ri, porque eu lembrei da minha mãe, falando, aí você não é todo mundo, né? Eu sou sua mãe, eu estou dizendo que você não vai. Então, a comparação ocorre muito. Então, tem essa comparação. Na minha época, eu tinha era raiva, mas hoje eu uso muito com os meus filhos. Exatamente, eu digo para eles, olha, gente, hoje, isso para os meus alunos de ensino médio, né? Que eu ensino segundo e terceiro ano. Hoje, vocês estão com raiva de mim, a tia é chata, a tia é uma bruxa, a tia é isso, a tia é aquilo. Aí eu uso muito como exemplo a família. Mas vocês, mesmo quando os pais de vocês não deixam vocês fazerem algo que não é bom para vocês, que não é certo você fazer e não vai fazer bem, você pode até ficar com raiva também do seu pai e da sua mãe, mas quando você tiver mais velho, quando você tiver maturidade, você vai dizer, que bom que a minha professora e que bom que a minha família não me deixou fazer isso. Porque quando a gente ama, a gente não vai dizer para o nosso filho, para o nosso aluno, vá, se jogue no meio do buraco, vá para o precipício. Não existe isso. Então, a gente, quando é mais velho, a gente passa a entender as coisas. Eu falo muito isso para eles. Hoje vocês não entendem, mas mais à frente vocês vão entender. Então, a comparação, ela ocorre quando você compara pessoas, quando você compara países, quando você compara culturas, né? E ela aqui na redação ela é mais formal. Você não vai comparar como a gente estava fazendo aqui de forma informal, né? Descontraída. Você vai usar palavras mais formais, mais chiques, né? Como a gente fala, para poder fazer essa comparação. E aí vem aqui o argumento de enumeração. Essa palavra pode até assustar. Diz, professora, mas o que é enumerar? Enumerar é você organizar, ordenar os argumentos. E aí uma dica é, quando você se deparar com uma redação que tem assim, primeiramente, já é um argumento de numeração. Em segundo lugar, por seguinte, são termos que eles vão enumerar, eles vão ordenar os argumentos. Então, geralmente, um dos termos que dá essa indicação de numeração é primeiramente, em segundo lugar, dá essa ideia de ordem, organização. Aí eu vou dar até um exemplo aqui de enumeração. Você começa isso assim, eu vou usar outra vez o exemplo da pena de morte. Professora, eu sou a favor da pena de morte porque, em primeiro lugar, se fosse adotada a pena de morte no Brasil, poderia diminuir a criminalidade. Em segundo lugar, eu sou a favor porque há muita impunidade no Brasil. Tem pessoas que cometem crimes e não são presas, e isso gera impunidade. Já em terceiro lugar, eu sou a favor porque poderia se diminuir a violência ou, pelo menos, conscientizar as pessoas para não cometer crimes. Por mais que eu discorde, ou que você discorde desse exemplo de enumeração, né, de argumentos, aqui é um exemplo de enumeração. Né? A pessoa trouxe 3 argumentos e ela organizou esses argumentos. Então, eu chamo de enumeração. É muito comum você encontrar redações assim. E vem um dos argumentos também muito utilizados, que a gente se depara muito quando a gente está lendo redação, principalmente redação que é submetida ao Enem ou vestibular, é o argumento de exemplificação. E aí você pode dizer, meu Deus, que palavra comprida, professora. O que é isso? Exemplificação. Exemplificação é exemplo. É o que eu estou fazendo aqui basicamente nessa aula. Eu estou trazendo exemplos, né? Trazendo exemplos de bordões, né? Coisas de gerações passadas, de gerações atuais. Então, quando eu digo assim, por exemplo, no Brasil ocorreu tal situação, na minha casa ocorreu tal situação, você vai trazendo exemplos. E é muito comum, o professor faz muito isso. Trazer exemplos das coisas. Você vai dar uma aula, aí você fala assim, aí você vai explicar o que é adjetivo. Por exemplo, eu também dou aula de gramática. Aí os meus alunos falaram assim, vixe, a gente não lembra o que é adjetivo. Eu falei, peraí, que vocês vão lembrar agora. Se você chegasse e falasse assim, fulano de tal é bonito,
e gentil. Aí você usa um aluno ali como exemplo, né? Aí eles brincando com os outros. Não, tia, isso é fake news, isso é mentira, fulano não é bonito e educado. Aí eu digo assim, gente, mas é um exemplo, é um exemplo. Então, o exemplo é muito comum para você mostrar para o outro a sua opinião, para você ensinar. É muito comum, porque às vezes a pessoa ela não entende o conceito. Eu chego a dizer assim, adjetivo é uma classe gramatical que caracteriza os substantivos, podendo ser um elogio, um defeito, atribuição de uma característica. Aí você pode ver esse conceito, você diz, vixe, eu não entendi, foi nada. Só que quando eu trago o exemplo, né, uma frase, uma situação, para exemplificar, você vai dizer, vixe, agora eu entendi. Agora eu entendi, professor, que é adjetivo. Então, o exemplo, ele ajuda muito. É muito comum, quando você está estudando, por exemplo, gramática, vem o conceito lá, e aí depois vem o exemplo, uma frase que tem um adjetivo, uma frase para você classificar. Então, na redação, isso é uma forma de argumento. E aí você, um exemplo aqui caísse um tema assim, sobre, deixa eu ver aqui um tema que poderia... Pronto, caiu o trabalho de cuidado no ano passado, que eu amei esse tema. E o que é o trabalho de cuidado? Teve uns alunos meus que eles viram as redações, quando eles viram a redação, o tema da redação, deu um bloqueio neles, eles me escreveram. Eles falaram, tia, eu li lá, eu não entendi o que era trabalho de cuidado. E aí eu lembro que eu dei uma aula só do que eles poderiam ter escrito sobre trabalho de cuidado. Eu falei, gente, trabalho de cuidado, geralmente quem é que faz o trabalho de cuidado? São as mulheres. E o que é esse trabalho de cuidado? É você cuidar de uma pessoa, é você cuidar da casa. E aí tem os trabalhos. Por exemplo, as mulheres, suas mães, tem alguma das mães aqui de vocês que limpam a casa, que fazem as compras, que levam vocês para a escola? Tem, tia. Tinha vários lá que é a mãe que faz. Quem é que lava suas roupas? Minha mãe, minha avó, minha tia. Quem é que geralmente levava vocês para a escola quando vocês eram crianças? Ou quem vem para a reunião de vocês? Minha mãe. Quem é que geralmente cuida de um pai, uma mãe, alguém da família doente ou idoso? A mãe, a mulher. Quem geralmente educa o filho? Às vezes esse papel assim de babá. As mulheres. Isso é trabalho de cuidado. Você cuidar de uma pessoa, você cuidar de um lugar, né, do ambiente doméstico, é o trabalho de cuidado. E aí, quando eu expliquei para eles, e eu trouxe exemplos, eles falaram, vixe, era um tema tão bom da gente falar. Eles lembraram até de novela, que a mãe assistia, que a avó assistia. Aí eles trouxeram. Aí ele botou aqui, utilizo muito em minhas aulas, minha mãe como exemplo em relação à linguagem, já que ela é analfabeta e agora está estudando. Cuidado, mãe dentro de casa, exatamente. Resumindo, o trabalho de cuidado é a mulher que faz, geralmente é quem? É uma mãe, é uma tia, é uma avó. É muito raro um homem fazer. E não é porque o homem não é capaz de fazer, é porque culturalmente e historicamente, ao longo dos anos, foi imposto que quem tem que lavar a casa, quem tem que fazer comida, quem tem que lavar roupa, quem tem que educar, é a mulher. Ainda bem que isso vem mudando. Eu vou trazer um exemplo. A minha mãe biológica. Minha mãe biológica ensinou as filhas e o filho a fazer comida. Minha mãe tem 7 filhos, minha mãe biológica. 6 mulheres e um homem. As mulheres tudo é desenrolado, o homem também. Meu irmão sabe fazer comida, meu irmão sabe lavar roupa. Então, isso vem mudando. Eu tenho alunos que, tanto mulheres como homens, que sabem fazer comida. Um dia desse eu estava conversando com eles, eu perguntei, gente, o que é que vocês fazem quando chegam em casa? Que vocês estudam integral. Alguém aqui de vocês, pelo menos no final de semana, vai dar um suporte à mãe, o pai? Ah, tia, eu ajeito meu quarto, eu lavo um prato. Que bom. Isso é o básico, né? Porque a gente não pode deixar isso só para uma pessoa. Então, a exemplificação é o exemplo que você traz. E aí você vai trazer esse exemplo de forma formal. Por exemplo, ocorreu tal situação que a mulher no Brasil é a que mais faz o trabalho de cuidado. E por que caiu esse tema? Porque o trabalho de cuidado, ele é feito de forma desigual. Lembra que eu já expliquei esse termo? Desigual. Por quê? Porque geralmente é só a mulher que faz, geralmente é só a mulher. E muitas vezes as mulheres, elas deixam de estudar, elas deixam de trabalhar fora, porque já é um trabalho, já começa aí.
geralmente ainda existe pessoas que acham que a mulher que cuida do filho, que limpa a casa, que faz a comida, ela não trabalha. Ela trabalha, ela só não ganha por isso, mas é um trabalho. Porque se não tivesse essa mulher fazendo dentro de casa, a mãe, a esposa, uma filha, você teria que pagar alguém para fazer. Então, a partir do momento que sua mãe não fizesse, sua avó não fizesse, sua tia não fizesse, sua irmã não fizesse, a família teria que pagar alguém para fazer. Isso é um trabalho. E muitas vezes é o que? Desvalorizado. Então, por isso que foi um tema que caiu, porque ele é importante e porque ele tem muitos desafios, porque ele é sempre imposto para a mulher. E aí a gente vem para a contra-argumentação, né? A gente viu o que é dado estatístico, a gente viu o argumento de autoridade, a gente também estudou aqui comparação, enumeração e exemplificação. A contra-argumentação, o que seria isso, professora? Contra-argumentar. Digamos que a Lili traz um argumento dela para dizer que ela é a favor, digamos que ela fosse a favor, deixa eu ver aqui, de que... Deixa eu ver. Pronto, vou trazer um assunto que está sendo muito discutido. A proibição de celular muitas vezes nem é reconhecida, ou sequer exatamente. Por isso que foi um tema que caiu. Às vezes o aluno, ele olha assim e pensa, vixe, às vezes quando a pessoa é muito nova, né? Não tem essa maturidade. Ela olha esse tema e poderia pensar, nossa, que besteira. Isso não é importante, isso não é um problema. É óbvio que é um problema. Porque se não existisse as mulheres fazendo esse trabalho, não existiria sociedade. Eu falei até para os meus alunos, perguntei assim para eles, gente, se a tua mãe não lavasse as suas roupas, se tua mãe não fizesse a comida, se sua mãe não fizesse as compras, se sua mãe não organizasse a casa, você não viria para a escola. Porque é isso que move o mundo. Essas mulheres que ficam em casa, né, muitas vezes são impedidas de estudar, são impedidas de trabalhar fora, mas elas estão trabalhando dentro de casa, são elas que possibilitam que os familiares saiam bem alimentados, vestidos, vão poder trabalhar, vão poder estudar. Se elas não fizessem isso, não teria as pessoas estudando e trabalhando, porque teria que ter pessoas dentro de casa para fazer comida. Você não sai de casa sem comer, sem roupa lavada. Eu disse para os meus alunos, gente, se sua mãe, a mulher da sua casa, não estivesse ali limpando, organizando aquela casa, ia estar cheio de inseto, de barato, porque casa, quando você não limpa, junto é bicho. O tanto de doença que tem. Então, é essencial o trabalho de cuidado. O que é ruim não é o trabalho de cuidado. O que é ruim é só as mulheres fazerem. O justo seria todo mundo que mora numa casa, eu sempre digo isso, se mora 4 pessoas dentro de uma casa, todo mundo deveria limpar essa casa. Todo mundo. Então, meu pai adotivo, que era casado com a minha falecida mãe adotiva, ele que ensinou a minha mãe a fazer comida. Ele que ensinou, e ele sabe fazer comida, ele sabe fazer as coisas. Então, sempre digo para os meus alunos, não vai cair nenhuma parte do seu corpo se você, quando chegasse em casa, pelo menos organizasse o seu quarto. Se pelo menos você organizasse seu quarto. Porque quando você não faz, alguém tem que fazer. E fica as mulheres sobrecarregadas. Porque é muita coisa você cuidar de uma casa. Você lavar a roupa, você espanar, você varrer, você fazer comida, você fazer compras, você cuidar de uma criança, de uma adolescente, já é muito trabalho. E tem muitos casos de mulheres que, além de trabalhar dentro de casa, trabalha fora, estuda como vocês aqui que estão estudando. Não é fácil. E aí vem a contra-argumentação. Se a Lili dissesse assim, eu sou a favor da proibição do celular, que os alunos levassem os celulares para a escola. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque hoje mesmo saiu a notícia que o Senado, que é o espaço de senadores, aprovaram que a partir do próximo ano é proibido os alunos levarem o celular para a escola. Eu também sou a favor, Lili. Nós que somos professoras, nós sabemos como o uso excessivo do celular, porque se você não impor limites, tem aluno que passa a aula toda usando o celular. Isso afeta a aprendizagem, afeta a socialização, afeta eles. Aí a Lili chegasse assim, eu sou a favor da proibição do celular, que os alunos levem e usem o celular dentro de sala. E eu chegasse e falasse assim, não, eu sou contra, para mim os alunos deveriam levar. Aí a Lili, ela lista todos os argumentos, o porquê que ela é a favor. Porque eles têm dificuldade de ouvir, porque as notas deles
diminui devido ao uso do celular, porque eles não conversam nem com os colegas quando estão mexendo no celular, porque eles ficam com baixa concentração e ela começa a argumentar. E aí eu uso outros argumentos para contra-argumentar a Lili. Então, o contra-argumentar é você rebater o outro. É você, entre aspas, bater boca. É a pessoa trazer a opinião dela sobre um assunto, sobre um tema, você ter outra opinião sobre isso, ela trazer os argumentos dela e você contra-argumentar trazendo os seus argumentos. Esse exercício. Lembre-se dos debates eleitorais. Quando você vai ali ligar a televisão, tem todos aqueles candidatos ali, alguns só falam baixaria, sem falar nenhum tipo de proposta, mas tem aqueles ainda que traz proposta. Aí um fala assim, mas se eu for eleito, digamos, os candidatos a prefeito, né? Se eu for eleito, eu vou criar a delegacia da mulher em Quixadá. Aí vai o outro assim, mas não precisa de delegacia da mulher. O que é que a gente precisa é arrumar as mulheres, é toda mulher poder sair armada de casa. Então, aí é um exercício de quê? Argumentação e contra-argumentação. Então, para ter a contra-argumentação, o outro tem que ter um ponto de vista diferente sobre aquilo, ou totalmente, né? Totalmente diferente ou parcialmente diferente, e trazer argumentos. Mulher, os debates de ano foi um show de humor. Humor e horror. Porque tem uns candidatos, meu Deus do céu, que se a gente vê baixaria a nível municipal, quando a gente vai para os debates, a presidência, né? Tinha hora que eu estava rindo e tinha hora que eu estava com medo de quem ia ganhar, ia ser eleito. Porque a gente conhece muito sobre se aquele candidato ele conhece o assunto de que ele está tratando, se ele tem estudo sobre aquilo, se ele tem a questão da cadeirada, né? Se ele tem controle emocional, porque, por exemplo, você vê uns candidatos debatendo e eles começam a se xingar, e aquilo tem toda uma repercussão. Meus alunos acham super engraçado. Tia, a senhora viu que o candidato tal pegou a cadeira para atacar no outro. E assim, tem sim, de certa forma, o humor. A gente não nega que a gente, enquanto brasileiro, o brasileiro ele tem muita essa coisa, às vezes, até na desgraça rir para não chorar. Isso é verdade, é algo cultural nosso. Só que também ali gera uma certa tristeza, porque o debate, assim como a redação, é uma forma de convencer o outro, é você se mostrar ali para aqueles eleitores e mostrar assim, olha, eu sou a melhor opção para Ibaretama, eu sou a melhor opção para Quixadá, eu sou a melhor opção para o Brasil. Ali é uma forma da população, já que é transmitido, né, nacionalmente, para a pessoa conhecer as suas propostas e os seus argumentos. Só que, às vezes, nesses momentos, não tem argumentação, tem troca de xingamento mesmo. Aí a Lili botou assim, sobre os celulares. O engraçado são os alunos dizendo, tia, mas como eu vou fazer para falar com a minha mãe? E eu respondendo, antes dos celulares, todo mundo vinha para a escola e ninguém morria, porque com vocês vai ser diferente. Exatamente, eles falam muito isso. Tia, mas eu quero falar com a minha mãe, saber. Sim, gente, mas a escola tem telefone, tem celular, é só ligar para a diretora, para a coordenação. Eu lembro que eu terminei, se eu não me engano, no ensino médio, eu terminei em 2013, 2014, e já tinha celular nessa época, mas não tinha essa febre que é hoje, né? Eu percebo muito que tem alunos nossos que acabam dormindo super tarde, não é porque está estudando, não é porque tem insônia, mas porque fica jogando no celular, porque fica nas redes sociais. Então, assim, é um tema que eu digo assim, só divide a opinião quando vai para o lado dos alunos. Porque professor, pai, sociedade, a maioria, quando você vai ver os comentários, é a galera apoiando. Por quê? Eu acho até dentro de casa, quando tem as reuniões de pais, eu sou DT, né, diretora de turma, chega pai e mãe para falar para mim, nossa, meu filho é viciado no celular, quando ele chega em casa também, eu mandando ele fazer as coisas, ele mexendo no celular, às vezes nem me escuta. Então, não é um problema só dentro da escola, é um problema também dentro das casas, porque essa geração é uma geração altamente conectada, mas é uma geração que é conectada só nas redes sociais. Às vezes você vai pedir, fulano faça tal coisa, fulano desenrola tal coisa, uma pesquisa, uma leitura no celular. Tem aluno que não sabe pesquisar, tem aluno que não sabe ler. E às vezes também, às vezes não, geralmente, a falta de leitura por parte, até mesmo dos jovens, é porque eles só lê coisa no WhatsApp.
só lê notícia curta, informação curta. Quando você bota um texto de uma folha para eles, às vezes 2, 3, 4 parágrafos, eles falam que é muito longo. E eles não conseguem se concentrar para entender o texto. Então, olha como o celular afeta, né? A Jéssica, meu cunhado ficava até de madrugada. A mãe reclamava tanto. Justamente. Eu acho que seria tão interessante se caísse um tema, no Enem, no vestibular, falando sobre a questão de como as redes sociais afeta a aprendizagem, afeta a comunicação, afeta as relações. Tem casos de alunos meus que eles não conseguem, às vezes, até sair de casa porque eles só querem ficar no celular. Eles só conseguem interagir se for por meio do celular. E olha que pode ser tema de redação também, sobre os celulares, o que eles falam. Eu acharia perfeito se caísse, porque é uma coisa, a gente fala muito da geração atual, que é a que é mais afetada. Mas o celular, as redes sociais, elas mexem até com a personalidade das pessoas, né? Você vê ali a galera usando filtro, a galera, né, faz todo um recorte da vida dela. É como fala dos influenciadores digitais, os blogueiros. Quando eu trabalhei já esse assunto com os meus alunos, sobre os padrões estéticos, né, sobre os padrões de beleza. Tem alunos, principalmente as meninas, que elas se acham feias, porque feias e fracassadas, porque elas se comparam com as blogueiras. Porque elas falam, tia, mas o meu corpo não é igual a essa pessoa da internet. Tia, mas a minha vida não é boa, porque não é igual. Eu falei, gente, você não pode se comparar. E aquela vida ali é uma vida de retox. A pessoa não vai botar as dores de cabeça que ela tem, os problemas que ela enfrenta. Ali a pessoa bota um filtro, aquela pessoa ali, ela fez uma cirurgia, ela tem acesso ao nutricionista, coisas que muitas vezes nós, trabalhadores, pessoas comuns, nós não temos acesso. Então, você não pode se comparar. Seria massa ver os alunos falando mal do celular para ganhar a nota da redação, seria. Inclusive, quando eu compartilhei essas notícias no meu Instagram, de que o celular ia ser proibido, meu Deus, os alunos reagindo, bolado de tia, é o fim do mundo. Hoje um comentou, tia, é o fim do mundo. Eu, por quê, menino? Porque vão proibir o celular. Menino, você não sabe nem o que é fim de mundo. Dizer que é o fim de mundo porque vão proibir o celular. E eles são demais, eu acho. É uma coisa assim que é muito, fala-se muito hoje nas escolas, por quê? Porque eles estão usando os celulares, assim, além deles usarem de forma errada dentro da sala de aula, já aconteceu casos no Brasil de alunos estarem filmando, né, assim, o outro colega numa situação de humilhação mesmo. Às vezes o aluno ali numa situação com o corpo dele, enfim, uma situação ali de intimidade, o aluno está filmando o outro, o colega, né? Ou às vezes, por exemplo, um aluno está sofrendo bullying, violência, ou sendo constrangido por um colega, aí o outro vai lá e filma, não para denunciar, né? Não para conscientizar, mas só para botar aquela criança ou aquele jovem numa situação de vergonha. E nós sabemos que muita coisa que é publicada na internet, nossa, aquilo repercute e ganha o Brasil todo. Imagine uma pessoa sendo humilhada por outra e todo mundo está vendo. A vingança da professora Lili seria maravilhoso. Nossa, e postam sem pena. Nossa, com certeza. Eles postam, às vezes eu estou em casa, aí eu vejo um aluno, nem é na hora do intervalo, online. Aí eu chego, aí eu pego, vixe, você estava online por quê? Você não estava em sala, não? Não, tia, era intervalo. Deixa de mentir, menino, que não era intervalo. Então, se você não ficar alerta, eles pegam nesse celular. E não são poucos, não. A gente tem a preocupação até de ficar monitorando se eles estão usando o celular para não pescar. Eu falo até assim, é muito ruim a gente muitas vezes estar parando a nossa aula para estar dizendo, fulano, guarda o celular. E eu sou das professoras que mais pega o celular lá e entrega para do céu. Porque às vezes a gente fala, olha, guarda, aí vai lá e pega de novo. Então, se a gente não pegar esse celular, o aluno ele vai arrumar uma forma de usar. Eles não brincam, eles não interagem mais, minha gente. Exatamente, eles viram zumbis. E já tem vários estudos que falam que o uso excessivo do celular, tanto na escola como fora da escola, afeta a aprendizagem, afeta a saúde mental, porque eles ficam toda hora se comparando, se diminuindo pelas coisas que eles veem. Tem alunos, crianças e adolescentes, que eles veem conteúdos inapropriados mesmo. Eu conheço casos de crianças que têm acesso a jogos violentos, a pornografia,
né? Coisas que não vai ajudar na formação deles. Então, eu acho que seria um ótimo tema para a redação mesmo. E aqui a gente está falando de salário, já dá para pegar esse gancho e falar de causa e consequência. O que é causa e consequência? Causa é o que gera, né? Se você diz assim, a criança ou adolescente ter acesso livre e sem limite do celular, isso é uma causa. Aí qual é a consequência, professora? Pode gerar, pode causar, pode ter como consequência o quê? Baixa concentração. Isso pode também ter muitos casos de crianças e adolescentes que eles ficam mais violentos, porque no que eles acessam conteúdos violentos nas redes sociais, né? Notícias sobre violência, jogos violentos, né? Conteúdos que não é adequado para a idade deles, e isso também mexe, né? Tem crianças e adolescentes que eles ficam mais agressivos também. Então, quando eu falo do argumento de causa e consequência, é você pegar aquilo que gera o problema e como esse problema que é gerado, as consequêncies dele. Então, se eu digo que se o pai, a mãe, o professor, a sociedade não impor limites e as crianças e os adolescentes usarem de forma sem limites, né, a qualquer hora, a qualquer momento, o celular, o que é que isso pode ter como consequência, professora? O aluno, a criança pode ficar mais violenta, pode ficar mais desatenta. Isso pode também, tem muitos casos de adolescentes que têm ansiedade também devido ao celular. Tem aluno, eu conheço casos de muitos adolescentes e crianças que, se eles passarem um dia, às vezes até poucas horas, sem o celular, ele fica ansioso, porque ele quer ver o que está acontecendo no Instagram, ele quer postar, ele quer acompanhar. Então, até mesmo o celular, ele pode gerar ansiedade. Muitas das vezes, e ele perto, mas não conversa, olhando no olho, mas ficam mandando mensagem para o outro estando no mesmo ambiente. Exatamente, isso é muito verdade. Como eu disse, tem casos dessa geração, né, que eles não conseguem conversar olhando no olho, falando assim para você prestando atenção. Às vezes ele até olha, mas a cabeça dele está em outro universo. Então, o argumento de causa e consequência é isso, é o fator e o que gera, né? É como aquela velha frase, toda ação tem uma geração, toda ação tem uma reação. Então, a causa seria a ação, seria o problema. E a consequência seria o que é gerada, né? Os impactos dessa causa. E nós vamos, né, para esse é o último tipo de estratégia argumentativa, que é a contextualização histórica. E o que é a contextualização histórica? A contextualização histórica, que também pode ser chamada de alusão histórica, é quando você traz um fato histórico, um acontecimento histórico, né, algo do passado, para tentar explicar o presente. Vou trazer como exemplo um tipo de contextualização histórica que eu já vi em muitas redações. Digamos que o tema da redação fosse os desafios para combater o racismo no Brasil. Né? O que é o racismo? É a discriminação contra pessoas não brancas, né? Pessoas pretas e pardas. E aí, eu já vi muitos alunos citando a escravidão. A escravidão foi um regime político, econômico, social que escravizou, explorou as pessoas negras, principalmente as pessoas trazidas do continente africano, que foram sequestradas, que foram exploradas. E a escravidão, né, era esse trabalho forçado, tinha estupro, tinha assassinato, tinha tortura. E a escravidão no Brasil, ela gerou, né, ela tem vários efeitos nos dias atuais, né, como a questão do racismo, como a questão também de que as pessoas pretas e pardas, elas recebem menos que pessoas brancas, a questão dos assassinatos, que também, né, a violência contra essas pessoas também é motivada pelo racismo. Então, quando um aluno, ele traz a escravidão para falar que a escravidão contribuiu e contribui para o racismo, ele está fazendo uma contextualização histórica, ou seja, ele está falando do passado para falar do presente. E aí tem outros exemplos também, quando o aluno, o tema fosse sobre ditadura, ou sobre atitudes do governo ou da sociedade que não são democráticas. E aí ele cita a ditadura militar. A ditadura militar
Foi um período no Brasil que não tinha liberdade de expressão, que não tinha liberdade de imprensa, que tinha tortura, que tinha morte. Ou seja, ele pega um regime político que aconteceu no século XX no Brasil para falar como essa ditadura militar tem impactos no Brasil atual. Então, isso aqui é um exercício de quê? Contextualização histórica. Exatamente, a questão do tráfico de pessoas, exatamente, isso também é um reflexo da escravidão, né? Quando a gente vê, por exemplo, que a própria criação das periferias, das favelas, é também motivado pela escravidão, porque quando as pessoas negras conseguiram sua libertação, né, conseguiram acabar com a escravidão, elas não tiveram suporte do governo, né? Não houve reparação histórica, né? Reparação econômica com essas pessoas. E aí elas estavam pobres, né? Elas passaram por várias situações de violência e elas estavam desempregadas, sem dinheiro, sem suporte, sem assistência, e elas foram segregadas, né? Elas não receberam nenhum tipo de assistência, e aí também a criação das favelas, da periferia, é também em razão da escravidão. E quando a gente vê até hoje casos de racismo no Brasil, é também devido à escravidão, porque a escravidão, a sociedade brasileira daquela época, alimentou na imaginação das pessoas que as pessoas não brancas, ou seja, as pessoas que não eram brancas, não eram pessoas, não eram seres humanos, eram inferiores. E isso foi passado de geração a geração. Ainda bem que o racismo ele vem sendo combatido. Mas é como eu sempre digo para os meus alunos, uma coisa que vai sendo alimentada, que vai sendo espalhada, anos a anos, séculos a séculos, ele demora a acabar. A gente não tem uma sociedade que não seja racista. A nossa sociedade ela é racista, ela é preconceituosa, mas não é porque ela é que ela não pode deixar de ser. A gente tem que lutar para que acabe, mas não é uma coisa que vai acabar logo. Mas nem por isso a gente tem que aceitar, certo? Então, gente, aqui foram os principais tipos de estratégias argumentativas. Os dados estatísticos, argumento de autoridade, a contra-argumentação, a comparação, causa e consequência, enumeração, contextualização histórica e exemplificação. Professora, no meu desenvolvimento, eu posso usar mais de um tipo de argumento? Eu posso pegar um argumento de dado estatístico e no outro para trabalhar um argumento de autoridade? Com certeza. Não é obrigatório você usar o mesmo tipo de estratégia argumentativa. Se você utiliza estratégias diferentes, né, um dado estatístico e no outro argumento de autoridade, comparação, o leitor ele vai perceber que você sabe argumentar. Então, é interessante você utilizar mais de um dado estatístico, certo? E como eu falei, a parte do desenvolvimento é a parte mais longa, que tem 2 parágrafos, aqui você vai explorar melhor a sua opinião, você vai trazer argumentos, como eu apresentei, você vai trazer repertórios. O que são repertórios? São leituras, informações que você tem. E tudo isso você utiliza para quê? Convencer o leitor. Mostrar que o seu ponto de vista, a sua visão de mundo sobre aquele tema é o mais adequado. Vim curiar o fim da aula, depois de quase perder. Então, gente, aqui são exemplos, né? Aqui tem o tema ocupação, deixa eu chegar aqui mais perto, ocupações urbanas, né? E aí vem um exemplo, né, ó, de contextualização histórica. Na década de 1850, Dom Pedro II, Dom Pedro II proclamou a Lei de Terras. Essa lei transformava a terra em mercadoria e a compra era a sua única forma de obtenção. Antes dessa legalização, a terra era a concessão que o governo fornecia para produzir e a sua aquisição poderia ser por meio de posse. Com o fim do tráfico negreiro, o objetivo não era só tirar as terras das mãos dos pequenos agricultores, transferindo-os para grandes fazendeiros, mas também transformar essas famílias em mão de obra assalariada. Hoje, o acesso à propriedade continua sendo por meio de compra. Contudo, que é contudo, professora? Que é um termo que mostra contradição, né? Oposição de ideias. Contudo, mais, todavia, como se você dissesse assim, eu sou a favor de tal coisa. No entanto, isso deve ser feito com muito cuidado,
né? Então, são ideias opostas. Contudo, é inconstitucional que ela não esteja cumprindo sua função social, dando oportunidade para a ocupação desse espaço. Olha que interessante, gente. Aqui tem vários indicadores que é uma contextualização histórica. Ó. O aluno começa na década de 1850, Dom Pedro II proclamou, ou seja, o que é proclamou? Ele instituiu, ele criou a lei de terras. Essa lei, aí o aluno ele começa a explicar o que é essa lei, né? E aí, quando ele vem aqui, ó, hoje, o acesso à propriedade, ou seja, ele trouxe um fato histórico do passado, né, do século XIX, para falar sobre a questão da terra no Brasil atual. E é interessante ele fazer esse paralelo, né, porque hoje no Brasil ainda é falar sobre a questão da terra, né, fala sobre a questão do MST, né, aquelas pessoas que não têm a terra, que a terra não é usada como função social, e elas reivindicam sua terra. O que está sendo destacado de preto é uma alusão ao passado, ou seja, o que é alusão, professora? Ela volta ao passado, ela cita o passado para dar credibilidade à comparação com o presente e à opinião do autor. O que está destacado de rosa é uma comparação do passado com o presente. O que está destacado de verde é uma revalidação do ponto de vista do autor. Ou seja, aqui é citado algo do passado, uma lei do passado, para falar sobre algo do presente. E isso é feito, essa contextualização histórica, que também é uma comparação, porque está se comparando duas épocas, né? Para reforçar a opinião da pessoa, né? Então, o que a pessoa está aqui falando? Sobre a importância da terra. E nós sabemos que a terra é algo essencial para as pessoas. Quando você tem um espaçozinho ali, você vai construir sua casa, as pessoas vão construir lojas, comércios, a gente precisa de um espaço, a terra é essencial. E a terra, é por meio da terra que os seres humanos, eles produzem, né? Se a gente não tivesse esse espaço, a gente não ia ter, se a gente não tivesse uma propriedade, um local, a gente não ia construir. E é por meio da construção que as pessoas têm seus lares, né? Tem uma escola, tem um espaço de trabalho. Então, aqui é um exemplo, gente, de contextualização histórica, né? Quando você pega algo do passado, uma lei, um tipo de governo, uma situação, para comparar com o presente e tentar reforçar a sua tese, a sua opinião. Aí, aqui, ó, o que está destacado de preto é um exemplo, fato divulgado na mídia e de conhecimento geral. O que está destacado de laranja é uma reflexão, opinião crítica do autor em relação ao tema. Aí tem aqui o exemplo, ó. Um exemplo disso é a presença de 24 ocupações na cidade de Belo Horizonte. Segundo uma publicação do Núcleo Prático da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Dentre essas, destaca-se a ocupação Dandara, com 1.200 famílias e aproximadamente 5.000 pessoas que ocuparam um terreno abandonado na região de Pampulha, com uma dimensão aproximada de 350 mil metros quadrados. Apesar da maioria dessas comunidades já existirem em média há 5 anos, os serviços urbanos e a infraestrutura adequada estão longe de ser uma realidade, pois essas famílias vivem em condições precárias. Ele volta só um pouquinho, ó, a gente leu aqui, ó, um exemplo disso, olha, um argumento de exemplificação. Isso, ó, o que está destacado de preto é um exemplo, ó, ela traz um exemplo, argumento de exemplificação, né? Ela cita a questão da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, né, para falar sobre a questão das ocupações. E o que está destacado de laranja é uma reflexão e uma opinião crítica do autor em relação ao tema. Então, no primeiro exemplo, nós tivemos uma contextualização histórica, e aqui nós estamos vendo uma estratégia argumentativa chamada de exemplificação. Ela trouxe um exemplo para reforçar, né, é aquela coisa, bater na tecla mesmo, insistir para convencer o leitor. Aí pode passar, Lili. Aí aqui tem um exemplo da comparação, ó. Semelhantemente, acontece com o meio virtual, que também é um cenário propenso, que é propenso, professora, que quando eu digo assim, fulano, digamos assim, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, né, que a gente sabe que a diabetes também tem a questão genética, né? Eu estou propensa a diabetes, eu estou suscetível, tenho chances. Essa palavra propensa aqui é quando a pessoa tem chance, está sujeita. Semelhantemente acontece com o meu virtual, que também é um cenário propenso à prática de bullying.
Por não existir fiscalização, tais atos possíveis de punição são esquecidos e levados apenas como brincadeiras. Essa realidade é preocupante, pois o cyberbullying... Professor, o que é cyberbullying? É o bullying que ocorre dentro do meio virtual. O que é o bullying? Vamos pensar o bullying, né? Eu acho que vocês já devem ter visto esse termo. O bullying é uma prática, né, de chacota, de botar uma pessoa em situação de humilhação. Algumas vezes a situação de bullying ocorre na escola, né? Por exemplo, aquela criança mais tímida, ou uma criança que não é magra, por exemplo, ou uma criança que tem deficiência. Às vezes tem casos de adolescentes que eles discriminam, que eles praticam humilhação contra esses perfis de crianças, de adolescentes. Então, o bullying é uma prática de quê? De humilhação, de violência, de discriminação. E o cyberbullying é o bullying que ocorre dentro da internet, certo? No meio virtual. A gente sofria bullying na escola e nem sabia o que exatamente, a gente não tinha o termo. Mas é como fala, não é porque você não sabe o termo que o problema não existe. Né? Ainda bem que hoje a gente sabe rotular, né, que isso é bullying. Essa realidade é preocupante, pois o cyberbullying, a violência virtual, alcança proporções mundiais e de grande impacto na saúde da vítima. Aqui se faz a comparação de uma questão com alguma outra dita anteriormente. O que está destacado de azul é uma reflexão. Então, aqui, ó, pode retornar, Lili, só para mostrar aqui a comparação, ó, no início. Ó. Semelhantemente, acontece com o meio virtual, que também é um cenário propenso à prática do bullying. Por não existir fiscalização, tais atos possíveis de punição são esquecidos e levados apenas como brincadeiras. Essa realidade é preocupante. Aí aqui ele já está fazendo uma reflexão, né? Mas aqui esse início é o que? Uma comparação. Quando eu digo assim, semelhante a isso, aconteceu em tal época, né? Então, aqui é a questão da comparação, quando você compara pessoas, situações, e aqui vem uma estratégia de enumeração. A gente já viu um exemplo de contextualização histórica, a gente viu a da comparação, né? O que mais? Lili, a exemplificação, né? Contextualização histórica, exemplificação, comparação, e a gente vai ver aqui um parágrafo. Vocês estão percebendo que é uma linguagem muito formal, né? Não é essa linguagem informal que a gente conversa, que a gente brinca, né? Quando você vai escrever uma redação, é o cuidado com pontuação, com acentuação, com ortografia. Por quê? Porque a redação aqui, a escrita aqui, é uma escrita dentro da norma padrão, dentro daquilo que é considerado correto. Não é porque a forma como você fala com o seu filho, com o seu amigo, né, na rua, dentro de casa, que é errado, não, que a gente não está dizendo que é errado. Só que a gente está mostrando que redação num vestibular, no Enem, numa prova, ela vai exigir que seja uma linguagem formal. Na vez que quiseram fazer bullying comigo, eu tive uma suspensão de 3 dias, porque dei uma de direita na orelha da menina. KKK, diga não à violência. Mas no dia eu não pensei 2 vezes, realmente, né? Assim, numa situação de bullying, ou você vai... A gente não sabe a reação das pessoas, eu sempre falo isso para os meus alunos. O ser humano, ele é muito imprevisível, porque quando você está numa situação de violência, ou você vê até uma pessoa que você ama, né? Um filho, um amigo, um colega, enfim, uma pessoa que você tem carinho passando por isso, às vezes você não vai para o diálogo, às vezes você vai para a violência mesmo. E com o meu cabelo era pior, me chamava de, meu Deus, Bob Marley. Infelizmente, essa questão do cabelo, da roupa, da estética das pessoas é uma das formas mais, assim, explícitas de bullying mesmo. E que mostra o racismo também, né? Porque muitas vezes as pessoas que sofrem bullying em relação à estética são meninas e meninos negros. E aqui vem, exatamente, hoje amo meu cabelo, a questão do empoderamento, né? A gente trabalha muito isso lá na escola, quando a gente fala sobre racismo, a gente fala muito da importância do empoderamento, né? Das meninas gostarem do seu cabelo, gostarem do seu nariz, gostarem dos seus corpos, porque muito do racismo e da discriminação é voltado à estética das crianças, dos adolescentes. E aqui vem um exemplo de estratégia de numeração, ó. Um dos principais motivos
para essa crise do sistema carcerário. O que é que sistema carcerário, professora? São prisões, são cadeias, é onde as pessoas estão presas. Então, quando você vê esse termo, sistema carcerário, está falando das cadeias. Um dos principais motivos para essa crise no sistema carcerário podem ser citados: a demora do julgamento, o não cumprimento do processo da ressocialização, a violação dos direitos constitucionais. Olha aqui, ó, o tanto de... Aqui a gente poderia separar: a demora do julgamento é um argumento, o não cumprimento do processo da ressocialização é outro argumento, e a violação dos direitos constitucionais. Ela enumerou os argumentos. O primeiro, olha aqui, ó, como eu falei, ó, geralmente vem primeiramente diz respeito ao acesso de prisões provisórias e a superlotação providas da demora do julgamento. A prova disso é que 40% dos confinados, ou seja, dos presos, aguardam o julgamento conforme o DEP. Olha aqui, ó, argumento também de quê, ó? Aqui, dado estatístico. Já o segundo tem a ver com a falta de método para a reabilitação do preso, ó. Já o segundo é um termo de quê? É uma expressão de quê? Enumeração. Outro fator importante é outro termo de enumeração, é a violência dos direitos fundamentais referente ao tratamento que o preso recebe dentro das penitenciárias. Gente, olha que interessante, ó. Nesse exemplo aqui, ela trouxe o argumento de enumeração, ó. É importante que você exemplicite bem que haverá uma ordem de ideias. Olha, é uma ordem de argumentos, é uma organização de argumentos. No desenvolvimento, você pode dizer que há 2 ou 3 problemas e escrever sobre eles. Ela trouxe 3 argumentos e ela foi explicando melhor, né? Ela trouxe a questão do julgamento, né? A demora do julgamento, que dificulta a questão da dificuldade de ressocializar. Professor, o que é ressocializar? Ressocializar é o seguinte: qual é um dos objetivos do sistema prisional no Brasil? Quando uma pessoa é presa porque ela descumpriu a lei, ela vai ser presa, ela vai cumprir uma pena, dependendo do crime que ela praticar, porque não é todo crime que é presa a pessoa. Mas digamos que ela cometeu um homicídio, ela tirou a vida de outra pessoa. Ela pegou 15 anos de prisão, certo? Em regime fechado, ela tem que ser presa. Ela foi presa, cumpriu os 15 anos, ela foi solta, porque ela cumpriu os 15 anos. O objetivo do sistema prisional no Brasil não é só prender, é que a pessoa não volte a cometer crime. Isso a gente chama de ressocialização. É quando a pessoa é presa, está livre e que ela não volte a cometer. Quando a pessoa volta a cometer, é porque ela não foi ressocializada. E a violação dos direitos constitucionais. Mesmo que a pessoa seja presa, ela é um ser humano. Não importa o crime que ela cometer, ela é um ser humano. Ela não deve ser submetida a tortura, a estupro, comer comida no chão, não ter acesso à comida. A pessoa foi presa, está doente, não é para ter médico, não, ela tem que ter assistência médica. Tudo isso está na Constituição, que ela tem que ter assistência médica, que ela deve ter direito a um banho, né, a questão da limpeza, da higiene. Então, a gente chama isso de direitos constitucionais, de direitos fundamentais. E a nível internacional, de direitos humanos. Eu sempre falo assim para os meus alunos: imagine, né, se uma pessoa próxima a você cometesse um crime, seja leve, um crime leve ou um crime grave, seja por qual motivo for, você ia querer que essa pessoa passasse por tortura, qualquer outro tipo de violência? Não, porque ali é um ser humano, né? Vamos usar aí o argumento religioso, né? O que é que as pessoas religiosas defendem, o que é que o cristão defende? Né, que quem dá a vida é Deus e quem só pode tirar a vida é Deus. E só Deus vai julgar. E nós sabemos que, infelizmente, o Estado ele é falho, que tem pessoas que estão presas, mas são inocentes. Então, não necessariamente uma pessoa que está presa é porque ela cometeu um crime. Tem pessoas que estão presas lá e não cometeram crimes. Né? Então, não é porque a pessoa está presa que ela não tem direito. Aí aqui está falando de direitos constitucionais. Então, aqui ela usa o termo o primeiro, segundo, outro fator, ela está enumerando, ela traz 3 argumentos e ela vai destacando melhor. E aqui é uma estratégia de enumeração. E aí vem a estratégia de autoridade, ó. O exemplo aqui, ó. De acordo com a análise da antropóloga brasileira Lilia Schumans, desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado.
E aqui, ó, de acordo com a antropóloga, a Lília, é argumento de autoridade. Inclusive, ela é historiadora também. Ela é antropóloga, ela é historiadora, ela escreve livros. Aqui ela é uma pessoa adequada, a depender do assunto, para você citar. E aí tem outro parágrafo também trazendo argumento de autoridade. Conforme o filósofo Platão, a associação entre saúde física e mental será imprescindível. Mas, professora, o que é isso? Imprescindível? Importante. Só que é só um termo mais formal. Imprescindível é importante, fundamental, para a manutenção da integridade humana. Nesse contexto, aí que vem, explica, né? A citação precisa estar contextualizada e ligada ao seu posicionamento e à defesa da tese. Não é obrigatório que as citações sejam somente filosóficas, podem ser de fontes variadas. Então, você pode citar um médico, um professor, um advogado, um filósofo, né? Então, às vezes a gente vê muito essa questão dos filósofos, né? Porque a gente estuda muito nas escolas, né? A gente tem a disciplina de filosofia, então eles estudam esses filósofos clássicos, né? Platão, Aristóteles, mas você também pode utilizar um profissional, um pesquisador, um estudioso, um intelectual do presente também, não precisa ser necessariamente só alguém do passado. Então, a gente viu aqui 2 exemplos de argumentos de autoridade. Então, sempre, geralmente, vem de acordo com, conforme tal pessoa, segundo tal pessoa. Por quê? Esse termo conforme e de acordo é de acordo com a percepção daquela pessoa, de acordo com o estudo daquela pessoa. Então, é uma estratégia, são expressões que, quando você lê, já em seguida você já percebe que vai trazer o ponto de vista, o olhar daquela pessoa sobre aquele assunto. Pode passar, Lili. Aqui vem um exemplo de dado estatístico. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, ou seja, nesse sentido, né, nessa situação, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Olha que interessante aqui, temos vários aqui, ó, 230%, 48%, aqui, aí vem falando a fonte. Quem foi a instituição que fez a pesquisa, Mapa da Violência? Foi lançada quando? 2012. Só que a pesquisa, ela faz um recorte dos anos de 1980 a 2010, e é muito tempo, né? Se você pegar, muito tempo. E aí, eles pegam o século XIX até o século XXI, né? E eles percebem, a partir desse tempo, que houve um aumento de 280% da violência contra a mulher. E eles falam também que, além de ter esse aumento da violência contra a mulher, eles mostram que, além da violência física, ou seja, da agressão, 48%, né, isso que já é em outra época, ó, aqui de 230 aumentou, né? Houve esse aumento entre 1980 a 2010. Já em 2014, 48%, né, das mulheres relataram outras formas de violência, sendo uma delas a psicológica. Né? Então, além da violência física, em 2014, as mulheres entrevistadas relataram que, além da violência física, elas sofreram violência psicológica. Aí, aqui, essas porcentagens um exemplo de dado estatístico, e esse finalzinho aqui, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática, ou seja, como assim, professora, problemática? Que a violência contra a mulher tem raízes históricas e ideológicas. Aí aqui mostra, ó, essa estratégia não possui regra fixa de utilização. Assim fica a critério do autor localizá-las onde achar mais interessante. O que está destacado de Violeta é uma reflexão, opinião crítica do autor em relação ao tema. Então, aqui, gente, nós temos um argumento de dado estatístico. Aí você não pode jogar o dado de forma isolada, você tem que citar. Ah, professor, esse dado eu peguei do IBGE, eu peguei, por exemplo, tem um site educacional que ele traz muitas informações, que é o Nova Escola.
Então, por exemplo, fosse um tema relacionado à educação, aí você citasse conforme uma pesquisa feita pela a Nova Escola. E outra dica que eu dou também é que quando você pegar, citar uma porcentagem, um dado estatístico, você não coloque só a porcentagem, um número, mas você coloque o local que você tirou aquela informação e o ano também. Ah, eu peguei do G1, deixa eu ver, de um rádio, por exemplo, você colocar, a pesquisa foi feita em 2020, você tem que citar também, certo? Às vezes a gente não lembra, mas é interessante que você cite o ano também. Pode passar, Lili. Ah, outra coisa, pode voltar aí, só porque eu vi essa frasezinha, ó, é necessário que seja de fontes confiáveis. É essencial isso, é fundamental. Por quê? Porque você não pode citar qualquer coisa que você leu, que você ouviu, que você viu na internet. De modo, aquele site não é confiável, por exemplo, né? Um site aleatório, é um site que é feito por pessoas que não têm informação, que não são jornalistas, enfim, ou que eles distorcem, né, o dado, por exemplo, pega uma informação, aí o dado lá era 50%, ele bota 45%, ele diminui, ele aumenta, ele inventa. Não, não pode. Nada de Instagram, Facebook, exatamente. Você pode pegar uma notícia do Globo, do G1, da Veja, de um instituto sério no Instagram e no Facebook. Você pode pegar, mas você viu uma pessoa criou lá um site, digamos, a pessoa criou um site, um blog, e aí ela pega, bota as opiniões dela lá, cria informação, cria dados da cabeça dela, do achismo dela. A pessoa joga lá, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica é porque quer. Aí você pergunta para a pessoa, de onde você tirou isso? Ah, mas é porque eu acho, porque eu ouvi falar, porque alguém comentou comigo. Isso não é confiável, tá? Nem toda opinião é fato. Você pode ter uma opinião sobre algo e isso ser totalmente mentiroso. Isso ser da sua interpretação, da sua visão de mundo. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, olha, o fato é algo inegável. Ele é um estudo, ele é uma verdade. Nem toda opinião é baseada em verdade. Às vezes a pessoa ela tem uma visão sobre algo e ela cria algo na cabeça dela, uma coisa que ela acha que é verdadeira, e ela vai espalhando e as pessoas vão acreditando nisso. E aqui vem um exemplo de causa e consequência. Ó. Prova disso é que a sociedade não só convive com os ininterruptas propagandas em diversos meios de comunicação, como ainda conta com o crédito facilitado no meio da compra. Como consequência, alguns desses consumidores tornam-se, Lili, só aproxima um pouquinho, tornam-se oniomaníacos, compradores compulsivos, prejudicando suas vidas financeiras e psicologicamente. Já outros compradores se transformam em pessoas competitivas, de modo que, para se sentirem valorizados e admirados, sentem necessidade de obter cada vez mais bens e mercadorias. Essa troca de valores transforma a população em uma sociedade líquida. Olha que interessante, ó. Prova disso é que a sociedade não só convive com as ininterruptas propagandas. O que é esse termo aqui, professora? Interruptas é contínuas, diversas propagandas. Vamos pensar assim. É como a gente tem até um termo hoje que na ciência que fala sobre poluição sonora, que é o quê? Todo momento você está em casa, liga a televisão, é propaganda. Às vezes você está até na Netflix, às vezes no YouTube é propaganda. Você sai de casa, é propaganda. Como ainda conta com o crédito facilitado no momento da compra, né? Hoje, essa coisa do consumismo, aqui está falando muito do consumismo exagerado, né? Que hoje é tão facilitado para nós trabalhadores comprarmos as coisas, só que, mesmo que isso seja bom, a questão da facilitação, ela tem uma consequência. Por quê? Porque é estimulado o consumismo, que você compre, 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 compre. E se você compra de forma desenfreada, sem limites, isso tanto vai ter como consequência a questão de você se tornar uma pessoa compulsiva, é igual dar um exemplo aqui, alimentação compulsiva, né? Você não está no momento bom da sua vida, você está ansiosa, você não está bem, e aí você começa a comer, 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 comer de forma compulsiva, sem limite. Quando ele fala compradores compulsivos, é porque é estimulado na sociedade que você compre cada vez mais. Isso vai fazer também
porque as pessoas se tornam endividadas, porque às vezes você compra demais e você não tem limite, dinheiro para pagar tudo aquilo. Aí sempre tem a fala, vou para a festa e tô nua de roupa, guarda-roupa cheio de... Exatamente. Isso é um exemplo, a pessoa tem um monte de roupa. Eu tava numa época, gente, vai fazer autocrítica, né? Eu adoro roupa. Eu adoro roupa. E aí, quase todo mês eu tava comprando roupa. Aí minha mãe falou assim, amor, tu tá comprando demais, mas é o seu dinheiro. Você tem muita roupa e dá para você usar mais vezes essas roupas. Mas o dinheiro é seu. Ele fala sempre assim, o dinheiro é seu, tá? Só tô dando uma reflexão aqui. Não tô me metendo. E aí, meu Deus, é verdade, tô comprando muita roupa. Às vezes eu comprava 2 peças ou mais. E aí eu parei para pensar, cara, eu tô comprando coisa assim que eu não uso, que não é tão necessária. Isso roupa, isso livro também é outro mal, meu. Quase todo mês eu tava comprando um monte de livro. Aí eu disse, meu Deus, eu tô enchendo a minha biblioteca. Mas muito livro que eu tô comprando, não tô tendo tempo para ler. Então eu vou ler logo os que eu comprei. Quando passar um tempinho, eu compro os outros. Então, isso é um sintoma de como o consumismo é muito estimulado. Então, isso aqui é uma causa, o consumismo desenfreado, sem limite, e as consequências são várias, desde a pessoa se tornar uma pessoa sem limites, né? Viciada, obcecada, até a pessoa se encher de dívidas. Porque se você, aquela coisa, o pobre, o trabalhador, ele só pode comprar aquilo que está no crédito dele, no orçamento dele. Se passa, minha filha, você vai se encher de dívida. E aí, aqui do lado vem explicando, né, que aqui a gente está diante de causa, as propagandas, ou seja, a propaganda, ela também incentiva o consumismo. E o crédito facilitado. O que a propaganda sem limite e o crédito facilitado, que são causas, gera como consequência consumidores compulsivos e competitivos. O que está destacado de vermelho é a opinião do autor. Então, ele traz a causa e consequência e o produtor do texto, ele traz uma visão a respeito disso, uma visão crítica. Então, nós estamos diante de causa e consequência. Pode passar, Lili. É o último? É o último. Pensei que tinha da contra-argumentação, mas acaba aqui, ó. Então, nós, gente, a gente percebeu aqui que a redação é um texto dissertativo argumentativo, ele vai tratar de um tema, ele vai trazer argumentos sobre aquele tema, o tema é algo específico, o assunto é algo geral, amplo. Nós também percebemos que no desenvolvimento, você, além de estar reforçando a sua opinião, você vai trazer argumentos para comprovar a sua opinião. E você vai trazer essas estratégias, né? O argumento de autoridade, que é um especialista, uma pessoa que é formada, que trabalha. O argumento de dado estatístico, que também é chamado de evidência, né? Argumento de evidência ou de comprovação, que é a parte numérica, né? Que você vai trazer estatísticas, dados. Tem o argumento de contextualização histórica, onde você pega um fato do passado para analisar, né? Comparar, né? Com o presente. Tem o argumento de comparação, quando você estabelece essa comparação. Tem o argumento de exemplificação, quando você traz exemplos. Tem o argumento de enumeração, quando você traz uma ordem, organização de ideias e argumentos. Tem o argumento de, deixa eu ver, exemplificação, causa e consequência, quando você traz essa questão de trazer uma causa e os efeitos daquela causa. E aqui vem um modelo de, aqui a gente, na aula passada, vocês já devem ter visto, né, um modelo de introdução, né, você apresenta o tema, a primeira coisa que você tem que fazer, traz o tema. Aí, digamos que aqui fosse, dar um exemplo, fosse a violência doméstica. A violência doméstica no Brasil é uma questão que tem gerado debates relevantes na sociedade contemporânea. Contextualize a situação, apresentando um panorama geral ou um dado importante. Aí você colocasse aqui um dado estatístico. Conforme o IBGE, 60% das mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica, né? Nesse contexto, é fundamental refletir sobre o tema, ou seja, sobre a violência contra a mulher, e os impactos que ele provoca na sociedade.
Diante disso, é possível afirmar que, aí apresente sua tese, que a violência contra a mulher é um problema presente na história e na sociedade brasileira, uma vez que indica os principais aspectos que serão discutidos aqui são os fatores, aí você poderia colocar uma vez que o machismo e a desigualdade de gênero, deixa eu ver um termo aqui, uma vez que o machismo e a violência de gênero são os principais fatores que colaboram para a violência contra o público feminino. Então, você traz o tema, você contextualiza o tema a partir de um repertório. É outra dica. A introdução, você pode trazer uma referência, uma novela, um filme, um dado estatístico. Aí você comenta e aí você traz sua opinião e, por fim, você traz os fatores que levam o problema. Então, aqui é um modelo de introdução. Ele tem um modelo aí de desenvolvimento. Pronto, era isso que eu ia dizer, porque esse daqui é o modelo que o Velber passou para elas e para eles, né? Certo. Eles estão construindo dentro desse tema aqui, a padronização da beleza. Aí eu coloquei só para que eles possam relembrar. Muitos deles já nos mandaram a parte da introdução. Aqueles e aquelas que não mandaram, por favor, tratem de escrever, porque a gente só aprende escrevendo, errando e sabendo onde é que a gente está errando. Então, o Alan, só um instante, Lourdes. O Alan e o Velber já deram o modelo aqui da padronização de beleza. Hoje a gente está vendo várias partes, como é que a gente constrói o desenvolvimento. No final da introdução, vocês viram que a gente elege aqui 2 problemas para ser discutido no desenvolvimento. Então, os 2 problemas que vocês elencaram lá na introdução, vocês agora vão desenvolver no desenvolvimento, certo? Diga, Lourdes Fia. Não, é porque eu já fiz a parte da introdução, aí eu bati a foto e mandei para o Alan. Pronto, foi. O Alan até me colocou aqui. Eu acho que algumas pessoas também me mandaram. A gente está salvando para depois a gente juntar tudo para mandar para os professores. A gente manda para o Velda, manda para a Roger, manda para a Dandária, certo? Então, para aqueles que ainda não conseguiram fazer até agora, tentem rabiscar alguma coisa e mandem, porque assim a gente pode fazer a devolutiva, né? E aí nós vamos tentar depois voltar para a gente ver a parte da conclusão. Então, aqueles que já fizeram a introdução de novo, elencaram 2 problemas na introdução. Isso dentro da padronização da beleza. Então, os 2 problemas que vocês elencaram, vocês vão construir o desenvolvimento agora. Tudo dentro desse mesmo tema. Tá certo? Pronto. Quem for finalizando, pode ir mandando para a gente. Tira uma foto, escaneia, faça qualquer coisa. E mande para a gente, que a gente vai tentando fazer a mescla das coisas que vocês estão fazendo. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que tem dúvidas em relação à escrita, mas deu para entender que a gente está construindo a redação, né? Dentro do tema padronização da beleza, que foi o tema que o Velber deu no início. Então, vocês só vão construir dentro desse tema aí, certo? E aí, conforme a gente for avançando, que a gente for tirando realmente nossas dúvidas, a gente pode, Jéssica, pode pesquisar exemplos, sim. Gente, tudo vocês podem fazer. Vocês podem dar uma olhada em vários exemplos que a Rogelane falou agora, certo? Liliane, eu posso pegar um dado? Posso olhar o dado? Deve. Olhe um dado falando sobre padronização. Veja lá, de acordo com o G1, de acordo com a pesquisa do jornal tal, no ano tal, traga. Você só tem que dar nome aos bois. Diga onde é que você está tirando. Entendeu? Mas por quê? Porque não foi você que construiu. Você está tirando de alguém. E você precisa dizer quem é esse alguém. Ah, eu assisti uma novela que tem a ver. Traz o nome da novela. Diz quando é que ela passou.
pode até falar o nome do personagem, que tem a ver com padronização da beleza. Ah, Liliane, eu assisti uma série que tem tudo a ver. Bota o nome da série, diz o que é que ela trata. Pronto, tudo isso é para vocês fazerem pesquisa mesmo. A única coisa que a gente não quer é que você não bote nada que não é seu. Ah, Liliane, eu tenho um dado. O dado é meu? Não. Se o dado não é seu, você vai dizer para quem é, de quem é. Então, dê nome aos bois. É isso que a gente está querendo, tá bom? Alguma pergunta? Eu vi que alguém levantou a mão, mas eu acho que baixou. Não sei se já tirou. Foi a Renata. Diga, Renata, filha. Boa noite. Boa noite. Eu posso usar a Coreia de padronização de beleza para resumir? Pode. Com A certeza. Coreia pode, como a Rogelina até falou, você pode pegar a Coreia como padronização, mas não esqueça de voltar para o Brasil. Não fique na Coreia. Não é só a Coreia que você vai falar. Por quê? Porque nós estamos falando de padronização de beleza dentro da nossa realidade brasileira. Então, o que é que você vai fazer aqui? O que a Rogelânia já disse, comparar. Você pode fazer uma comparação de lá com o daqui. Aí você pode fazer uma comparação. Quem estiver saindo do Brasil, pegar qualquer coisa fora, volte para o Brasil, porque Sim. a redação é falando sobre a gente. Mesmo que você pegue coisas, eu peguei um dado dos Estados Unidos, eu posso pegar? Pode, mas aí você faz um paralelo com a nossa realidade, tá certo? Mais alguma pergunta? Ótimo, ok. Pronto, Rogelane, aqui você pode finalizar que a gente vai fechar. Gente, só quero agradecer. Eu falo muito assim, a gente que está na educação, né? A Lili sabe, eu estou agora fazendo uma segunda graduação, não é na área da educação, é no direito. Amo muito educação, amo mesmo, assim, sei o quanto importante mas como meus professores também no ensino superior falam, nas faculdades. Seria tão interessante se toda aula os alunos participassem, comentassem, se fosse leve, sabe? Porque, assim, às vezes o professor, a gente vai com essa ânsia, a gente faz todo um cuidado de planejamento, de material, de abordagem, de metodologia, isso, aquilo, e a gente chega, os alunos estão com sono, aí vem a questão do celular também, os alunos só querem mexer no celular, e isso dá um desânimo, assim. Faz um ano, né, que eu estou na educação básica, né, que eu estou no ensino médio, e eu gostei muito, eu me senti tão feliz nessa aula, porque mesmo que esteja sendo virtual, vocês aí no bate-papo, falando e trazendo exemplos e brincando e falando de coisa séria, que é uma coisa que eu gostaria muito, muito, que as aulas fossem assim na escola, né, no ensino médio, fosse assim, porque os nossos alunos, os nossos estudantes, adolescentes, eles veem muita coisa, tanto positivo como negativamente, e aí eu puxo muito dos meus alunos para eles comentarem, deles lerem mais, eu pego muito no pé dos meus alunos sobre isso, né? Inclusive tem uma mãe aqui, que é mãe de um aluno meu, que é a dona Jerusa, se eu não me engano, que é a mãe do Fabrício, lá do 2º A. E o Fabrício, ele não nega, ele mesmo sabe que eu sou exigente, que é a questão dos alunos lerem mais, participarem mais, falar mais, e eu fiquei muito feliz com essa aula, porque a gente sabe, a Lili sabe disso, é a Vanusa, desculpa, que é a mãe do Fabrício Silva, que é um menino maravilhoso, um estudante maravilhoso. E a Lili sabe disso porque ela é professora de língua portuguesa, ela ensina redação. Língua portuguesa e redação são geralmente disciplinas que os alunos não gostam. Porque tem leitura, porque tem escrita, porque tem interpretação, porque tem gramática, tem várias coisas que é super importantes. Mas geralmente eles não gostam, porque, como fala, é quebrar a cabeça mesmo. Estudar é quebrar a cabeça também. E eu fiquei muito feliz com essa aula, porque vocês interagiram muito. E eu sei que muitos aqui de vocês são mães, trabalham, cuidam de casa, que também é um trabalho super importante, e mesmo assim, vocês estão aqui participando do projeto, acompanhando as aulas, participando, fazendo os exercícios em casa, e, gente, isso que essa aula, assim, me fortaleceu imensamente, que é o que todo professor quer, assim, ter esse momento, assim, que você reforça na sua cabeça que a educação é importante, que a educação promove, que a educação mobiliza, e eu só quero agradecer pela participação de vocês,
Espero que eu tenha sido clara. Desculpa se eu falei rápido, porque eu tenho esse hábito talvez de falar rápido mesmo. Vai processando as coisas na cabeça e a gente fala rápido. Mas eu espero que as informações que eu trouxe tenham sido importantes, ajudem. Da mesma forma que tudo que vocês comentaram e falaram, isso ensina muito para a gente. Às vezes as pessoas pensam que só o professor sabe. Não, o professor a gente sabe um pouquinho, às vezes a mais, porque a gente tem uma faculdade, porque, enfim, a gente passou, né, no nosso curso de letras 4 anos e meio, fez uma especialização e fez um mestrado, mas vocês sabem muito, e vocês têm uma vivência que colabora muito com as nossas aulas. Então, muitíssimo obrigado. Se tiver alguma dúvida, né, a Lili tem meu WhatsApp, tem o meu Instagram, podem me procurar. O texto que vocês já estão produzindo, né, a introdução, o desenvolvimento, podem me mandar também, para que eu possa dar um retorno, né, dar sugestões, porque, gente, não desanime. Fazer texto, principalmente texto técnico, né, como uma redação, não é fácil. Você faz ali a primeira versão, mas você vai mexer de novo no texto. Mas é não parar. A gente só aprende fazendo e tentando. Não existe isso de você só ter uma aula e dizer, pronto, eu sei de tudo. A gente não sabe de tudo. A gente aprende constantemente. E só quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz pela aula mesmo, assim, pelo retorno de vocês. Foi ótimo, Roger. O Alan até falou assim, deu tempo de escrever alguma coisa? Eu não, mas o que ela explicou, minha irmã, deu para esclarecer muita coisa, né? Então, minha gente, ó, revisem a aula, né? Comecem a escrever. E é aquele negócio, a gente só sabe praticando, a gente só sabe onde é que a gente está errando quando o professor pega e diz assim, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, é preciso a gente também ter esse olhar realmente para a nossa redação, certo? Dia 23 agora vai sair o resultado do ensejo da primeira turma, a gente está super feliz, esperar que a gente realmente tenha várias pessoas que vão passar, mas nós já detectamos desde a primeira turma que a redação é o bicho de 7 cabeças para vocês. Então, se ela é tão assim difícil, então a gente precisa também olhar para ela com carinho, tá certo? Então, por favor, escrevam. Botem qualquer coisa. Ai, Liliane, eu não estou conseguindo fazer, mas faça, veja o passo a passo, porque é nesse passo a passo que a gente realmente vai mostrar o caminho certo para vocês, tá bom? Boa noite, até amanhã. Amanhã será a nossa última aula realmente do nosso ciclo, tá certo? E vou tirar aqui a nossa gravação. Cheiro, meu povo. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau. Boa noite.